Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da GoEpic. Eu sou Wellington Moscon, cofundador da GoEpic, uma plataforma all-in-one que facilita o dia a dia do setor de compras. Se a nossa plataforma parece interessante para você, acesse www.goepic.com.br. Oi, tudo bem? Como é que vocês vão? Estamos aqui começando mais um episódio de Compras Épicas. Nesse episódio de hoje, a gente vai falar com a Daniele Sampaio e nosso tema é: puxa vida, como é que compras para de ser visto como uma área de suporte e passa a ser visto como uma área estratégica, né? A gente não pode mais reduzir essa área a uma área que está lá como custo, como economia, tem outras tantas coisas que compras agrega no dia a dia das empresas. Então, é estratégia, é inovação, é crescimento, é compliance. E a nossa convidada de hoje sabe disso como poucas pessoas. A Daniele tem uma história especialista, com startups, com microempresas, e é mentora de carreira, professora do Embrasc, coautora de um livro Mulheres em Compras. Nossa, tem muita coisa para falar. Dani, eu acho que você mesma pode se apresentar, que você vai saber falar disso muito melhor que eu. Fique à vontade, bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Obrigada, GoEpic, aí pela oportunidade de estar participando aqui da gravação desse podcast. Então, eu vou me apresentar aqui rapidinho. Eu sou Daniele Sampaio, mas ninguém me conhece como Daniele Sampaio, então eu sou a Dani, tá bom? Dani Sampaio. Eu fiquei durante 16 anos no mundo corporativo, fiquei 15 anos dentro da BAT, British American Tobacco, que antigamente era Souza Cruz. Foi lá que eu tive meu primeiro contato com a área de compras e faz agora quase 10 anos que eu estou em contato com a área de compras. Eu fui, depois da Souza Cruz, head de procurement do iFood por um ano. E depois que eu saí do iFood, foi março de 23, eu comecei toda essa jornada de atividades aí que o Marcelo contou para vocês. Então, eu fui dar aula, fiz a minha própria mentoria de carreira, escrevi o livro Mulheres em Compras. Quem ainda não leu, por favor, tenha a oportunidade de ler a história de mais de 30 mulheres compartilhando sua trajetória, seus desafios e como conquistamos aí nossas posições atuais. E fiz parte do volume 1, também em breve terão outros volumes e outras histórias sendo contadas por mulheres dentro da jornada de compras. E eu brinco que o meu projeto mais recente foi e está sendo empreender. Então, hoje eu também sou sócia fundadora da Mosaico Soluções em Compras, que desenvolve soluções personalizadas justamente para empresas pequenas e médias e também startups e hubs de inovação. Legal, puxa. E, gente, ela falou do livro Mulheres em Compras, eu recomendo, tá? É um livro que eu conheço e conheço várias das pessoas que estão lá, então recomendo, vale a pena ler, vale a pena passar lá, comprar, bem legal. Dani, me conta aí, por que que você acredita que compras ainda é vista em muitas empresas como uma área apenas operacional? Por que que não estão se vendendo bem ou está faltando realmente agir como uma área estratégica? Conta aí, qual é a tua experiência? Olha, eu acho que é um pouquinho de cada, tá? Primeiro porque a área de compras ela foi formada por uma jornada. E dentro dessa jornada de compras, a gente tem diferentes estágios de maturidade, e esse nível de maturidade está muito atrelado também à cultura da própria empresa. Então, tem empresas que estão ainda naquela posição mais não tenho área de compras. Elas ainda existem, gente, e elas não são minorias. Então, a gente tem muita empresa onde o comprador é do administrativo ou o comprador é o próprio empreendedor. E a gente, nessa jornada, tem muitos profissionais que ainda são os que a gente chama de tiradores de pedido, até que a gente chega realmente ali nos níveis mais estratégicos, mais best in class, de empresas que têm maturidade, processos bem estabelecidos, que cuidam de toda essa jornada já com automação em parceria com diferentes áreas de negócio, né? Então, eu acho que o perfil da área de compras está muito atrelado com o perfil do negócio no Brasil e que está no mundo, onde ainda tem muitas empresas que estão nessa jornada também de implementação, de gestão, de boas práticas e tudo mais, tá?
E é uma deficiência, entre aspas, eu vou usar a palavra deficiência aqui, também da própria área de compras, que durante muitos anos ficou enclausurada dentro dos seus processos, sem ser porta-voz de tudo que era capaz de fazer e de entregar de maneira estratégica, né? Então, acho que tem esses dois papéis aí. A cultura da própria empresa dentro de um grande setor de negócios e a cultura da própria área de compras, que durante muito tempo só falou dentro da área de compras com compradores e seus fornecedores, esquecendo que para ter um papel estratégico também precisava falar com as áreas de negócio dentro da empresa, né? Então, acho que isso foi mudando, mais de 10 anos, diria, há 15 anos que isso está mudando, mas ainda está mudando, né? Significa que ainda temos muito trabalho a fazer nessa estruturação de uma área de compras estratégica e não mais só operacional tática, como durante muitos anos foi vista e executou muito bem esse papel também. Dani, eu ia comentar. Eu vejo compras de uma forma muito estratégica, mas mais apenas do que estratégica, e não que estratégico seja pouco, mas eu vejo compras como um enorme representante da imagem da empresa no mercado. Eu comentava com uma colega na semana passada, que é da área de vendas, eu falei, gente, o meu trabalho e o seu é o mesmo, só estamos em lados opostos. E, na verdade, nós dois somos detentores da capacidade de arruinar ou de, claro, agregar muito a marca da nossa empresa, né? Porque assim como vendas está falando com o mercado, compras também está falando com o mercado. Assim como vendas depende de todo um processo interno para que eles tenham um custo adequado para chegar no mercado, da mesma forma, compras depende de toda a cadeia interna para especificar corretamente, para agregar valor, né? Então, é isso que você falou. Como é que você sente isso nestas empresas que você disse, tem uma cultura diferente, talvez ainda não seja isso? Como é que você vê? O pessoal já entendeu que compras e vendas são tão importantes quanto dentro das empresas, ou ainda você está vendo muita empresa olhando mais para vendas e esquecendo compras? Não, eu acho que estão começando a entender, finalmente estão começando a entender. Eu sempre disse que a área de compras é um porta-voz da empresa para o mercado, né? Perfeito. É justamente uma área que está conectando o que está acontecendo dentro da empresa, na minha agenda estratégica, com o que eu estou vendo lá fora, né? Então, como é que os fornecedores, que a gente também pode aprender com os fornecedores, gente, aprendam com os fornecedores. Eles estão em muitas empresas de diferentes negócios, níveis, então vamos absorver esse conhecimento que o nosso contato, o nosso parceiro de negócio pode também trazer para dentro das nossas empresas, tá? Então, eu vejo que tem esse papel de compras sendo melhor utilizado hoje como sendo porta-voz das necessidades de negócio da empresa onde eu estou e a antecipação de coisas que estão acontecendo no mercado para dentro da empresa, trazendo inovação também, né? Então, eu vejo que compras começa a fazer esse papel de ser porta-voz e trazer inovação e ser escutado. Porque também não basta a gente trazer e não ter um poder de voz, um poder de influência dentro do negócio onde nós estamos inseridos. Então, entendemos esse papel e estamos começando a exercê-lo dentro das organizações, e isso com certeza vai trazer muito fruto. Eu costumo dizer que a área de compras tem muito a aprender com a área de vendas e a área de vendas tem muito a aprender com a área de compras, né? Então é uma questão de quem é o seu público-alvo, como é que você vai ajustar o seu pitch, né? A sua narrativa para o seu público de interesse, e ambos têm a mesma agenda, que é entregar resultados. E aí eu brinco, né? Na hora que a gente tem que vender a área de compras, R$ 1 que eu gero de PNL é, é lucro na ponta, né? E a área de compras, para gerar aquele mesmo R$ 1 que vai ser visto lá, tem um esforço, demanda todo um esforço na máquina de venda, na força de venda, que é custo. Então, eu sempre vou dizer que R$ 1 salvo pelo time de compras, ele vem de uma maneira mais estratégica do que R$ 1 gerado pelo time de vendas. Então, eu acho que
A gente precisa mostrar isso para as empresas que ainda não enxergaram esse papel de compras como sendo um meio de alavancar realmente o resultado financeiro, que é o core no nosso sistema de hoje, no mundo corporativo. Sem dúvida nenhuma. Eu concordo, não podia concordar mais com você, Dani. E pegando uma carona naquilo que você comentou logo no comecinho, né? Essa cultura, essa mudança de cultura, ou essa visão limitada sobre a função de compras, né? Como é que isso pega para as empresas? Quer dizer, como é que isso não favorece refletir em resultados, né? Como é que esse impacto negativo de compras não está sendo ainda. Eu acho que você até já citou um pouquinho, né, em relação ao PNL, etc., mas me dá um pouquinho mais de detalhe aí. Quando a gente não usa todo o potencial da área de compras, a gente, na verdade, está deixando grande parte da nossa estratégia enquanto empresa ao léu, né? Então, a gente deixa de ter processos bem estabelecidos para garantir uma transparência, ética, compliance. Gente, controles são importantes. Controles são importantes para a gente garantir que estamos de acordo com a governança da empresa, de acordo com tudo que é ético, porque uma gestão não feita, né, não vou falar mal feita, mas gestão não feita de um fornecedor dentro da sua cadeia produtiva tem um risco atrelado muito relevante. Então, a gente não pode negligenciar o papel da área de compras na gestão de riscos, e isso é o nosso negócio, né? Isso é a nossa empresa, e a gente precisa muito estar atento a tudo isso para agir de maneira estratégica. Então, a gente também precisa parar de pensar que a área de compras é só custo. A área de compras é muito mais, e é por isso que as empresas que estão na vanguarda, vamos dizer assim, de procurement, elas entenderam todos esses papéis que um comprador, uma área de compras pode exercer para trazer resultados, né? Então, quando a gente não tem uma área de compras estruturada, não é que eu estou deixando de economizar apenas, eu estou deixando de fazer muitas disciplinas que são relevantes para o meu negócio e que vão garantir a minha sustentabilidade de longo prazo. Que legal. Não, de novo concordo com você bastante, né? Nessa linha toda, e você falou de fornecedores, como é que você enxerga esta relação que você citou, aprendam com os fornecedores? Eu muitas vezes já cheguei em reuniões com fornecedores, aquelas reuniões que a gente faz e traz todo mundo, e disse a seguinte frase: me ajudem a ajudá-los. O que que eu não faço, o que a empresa que eu represento hoje não faz, que outras fazem e que faz com que o teu produto fornecedor seja mais rápido, mais barato, mais compliant, mais o que for, né? Então, esta relação tem que ser muito construtiva, né? Tem que ser, para mim, é sempre um win-win, né? Já acabou aquele tempo de matar fornecedor, etc. Como é que você faz para que indicadores que você está usando em termos de fornecedores, em termos de custo de compras, que você falou, compras é visto muito operacional, que indicadores? Como é que eu mostro, por exemplo, que compras é representativo, compras é parceiro do negócio, compras é um centro de resultados, e a mesma coisa para o lado dos fornecedores. Como é que você está olhando para indicadores aí? Primeiro, para mim, eu vou falar sobre como é que é ter fornecedores. Primeiro, que eu acho que a evolução é ter parceiros, parceiros de negócio, né? E a gente constrói isso a partir de relacionamento. Igual eu quero, dentro da minha empresa, ser uma boa líder e ter um time de alta performance com o meu fornecedor, eu quero ter uma parceria que ele enxergue também que somos uma equipe de alta performance, né? Então, primeiro, para mim, é esquecer esse. Acho até que assim, até o old school já perdeu isso, né? De que tirar o máximo do parceiro ali, do fornecedor, deixar no osso. Acho que não tem mais ninguém fazendo isso. Eu acho que é importante reforçar que se provou que esse não é o melhor modelo, né? Então, o primeiro ponto é esse.
E uma coisa que eu gosto de ver, e acho que está todo mundo nessa jornada também para ver em termos de indicadores, são alguns. O primeiro, poucas pessoas eu vi vendo, no iFood eu tive a oportunidade de ver, como é que a minha área interna, meus clientes internos enxergam a área de compras. Então, é o NPS. Eu preciso saber como é que está sendo a experiência dos meus clientes internos com os meus processos de compras. Por quê? Porque experiência na cadeia produtiva ela é relevante. Então, o NPS é uma maneira de eu medir a experiência dentro da minha cadeia pelos meus elos dentro dessa cadeia, né? Outro ponto que eu acho que é bem importante e é muito ligado a como é que eu estou entregando os resultados é o ROI. O ROI da área de compras também, acho que tem aí algumas empresas que estão trabalhando com isso. A área de compras tem um custo, mas esse custo ele é pago em um dia frente ao resultado financeiro que a gente traz. Então, medir o ROI para saber como é que, de fato, essa área está gerando resultado, eu acho que é super relevante e dentro da jornada de compras, quem não faz ainda irá fazer em algum momento a medição desse indicador, né? Outro ponto que é importante, a gente gera economia, mas também sabemos que nem toda economia é gerada através de PNL. Adoraríamos, mas essa não é uma realidade. Então, a gente precisa diferenciar o que é o esforço da área de compras com o que é o que eu estou gerando de resultado para a empresa, para que o financeiro goste da gente e não fale, eu não estou vendo esse saving, né? Então, a gente precisa ter muito claro o racional de cálculos de o que é PNL, o que é cost avoidance e o que é saving contra budget. Então, a gente precisa ter esses racionais muito bem estabelecidos, porque todos são esforço da área de compras, mas nem todos vão ser direcionados internamente pelo seu controller, pelo seu financeiro da mesma maneira. Então, a gente precisa estar muito alinhado com as nossas áreas financeiras para que a gente tenha suporte nas nossas ações e que a gente consiga mostrar os resultados que a gente está gerando, sejam eles quais forem, tá? Então, acho que essa parceria, se a gente tem uma parceria com os nossos clientes internos, com os nossos fornecedores e com o nosso financeiro, a área de compras vai estar muito bem amparada para mostrar o seu valor. Você trouxe, Dani, bastante coisa em relação ao saving, né? Você falou contra budget, etc. Você acha que a gente já está, que as áreas de compras já estão em condições de defender os indicadores, melhorias nos indicadores de compliance, nos indicadores de cash flow? Como é que você vê isso? Ou a gente ainda está restrito a falar muito mais de saving? Não, a área de compras, o objetivo da área de compras é entregar a agenda estratégica da empresa. Então, os nossos indicadores, eles são um reflexo do que a área de compras pode fazer para entregar a agenda estratégica. Então, se o foco da empresa está em cash flow, como é que a área de compras trabalha nisso? O meu objetivo não é PNL, não é que eu vou deixar de entregar PNL, mas eu vou Claro. colocar um esforço extra para entregar a agenda estratégica. Então, vamos trabalhar o quê? Prazo de pagamento? Vamos trabalhar prazo de pagamento. Vamos olhar ferramentas de risco sacado, vamos ver outras coisas para a gente dar um alívio financeiro, vamos olhar outras coisas para trazer alívio financeiro. Isso é muito importante, Marcelo, porque eu falei o que a gente mede, mas eu tenho experiência de empresas por onde passei que saving não era target. Então, está muito atrelado com a agenda estratégica da empresa, né? Então, esse daqui é o assim, está começando, começa por aqui. Está evoluindo, começa a olhar quais são os objetivos de negócio da empresa e vai se ajustando a ele. Porque isso é ser estratégico. Ser estratégico é fazer o que o negócio precisa que seja feito e não o que uma cartilha de compras falou que tinha que ser feito. Uhum. E aí, pegando exatamente a questão da cartilha, como é que, como é que eu digo, como é que você vê a mudança de cultura necessária nos times de compras para fazer isso acontecer? Quer dizer, não é mais simplesmente pegar uma cartilha que fala, olha, você vai olhar um Pareto, olha, você vai olhar
vamos ver, a curva ABC, você vai olhar isso e você vai olhar aquilo. Como é que muda essa cultura? Tem curso para isso? Como é que é? Eu vou lá ler um. Vou botar no chat GPT e vai sair alguma coisa? Esse é legal porque, assim, eu acredito muito em jornada. E a jornada é da área e também de todos os profissionais. Porque a gente está vivendo um mundo hoje, mudança diária, né? Eu pisquei, tem uma inteligência artificial nova. Eu pisquei 2 vezes, tem 10. Então, realmente, o profissional do passado, ele não é mais o profissional do presente, muito menos do futuro. E como é que a gente garante que a gente está nessa jornada, se desenvolvendo e acompanhando? Primeiro momento era o conhecimento técnico funcional da área de compras, ele era autossuficiente, eu diria, né? Durante muito tempo foi. Eu sou um ótimo negociador e é isso. E aí a gente foi para um momento de que, olha, você é um ótimo negociador, mas os seus clientes internos precisam conversar com você. E aí a comunicação foi ganhando ali força, dentro dessa comunicação de maneira mais assertiva, poder de influência. Então entraram ali as soft skills, digamos assim, né? As habilidades comportamentais. Só que hoje a gente tem conhecimento técnico funcional, as soft skills e a necessidade de um aprendizado contínuo. Por quê? Porque o mundo está mudando todo dia, né? Então, essa vontade de querer aprender, eu acho que é o que vai fazer a diferença na carreira, na jornada dos profissionais da área de compras, porque eles precisam estar abertos a desenvolver novos conhecimentos e não da maneira tradicional entrar na sala de aula, não necessariamente. Então, hoje em dia, a gente tem muitas formas de desenvolver conhecimento e cada um precisa achar qual é a forma que está mais alinhada à sua facilidade de aprendizado. Tem gente que é mais audiovisual, tem gente que prefere ali o presencial, tem gente que vai preferir ler, e assim você vai desenvolvendo seus conhecimentos e eles serão, já são, né, cruciais para essa jornada. Assim, não tem como a gente falar assim, estou pronto. Eu falo que todo mundo que fala que está pronto já cometeu o primeiro erro, Primeiro achou erro. que estava pronto. Então, assim, não tem ninguém pronto, estamos todos aí dentro da nossa jornada de desenvolvimento e precisamos ser maduros na nossa avaliação de autoconhecimento para saber o que está me faltando e como eu vou buscar o que me falta, né? Não necessariamente conhecimento técnico, mas certamente sempre será um conhecimento ou uma competência, né? Não tem como sair desses dois pontos. Você citou no comecinho da tua colocação agora, do conhecimento técnico, do conhecimento de compras. Como é que você vê a relação compras com o cliente interno? Quer dizer, compras tem que saber tudo do produto ou daquele serviço específico. Compras já consegue ter uma parceria com o técnico específico. Como é que você vê isso? Onde é que está esse nivelamento aí? Onde é que eu confio mais? No cara de compras ou no cara que é o especialista da área cliente? Olha, eu acho que é um movimento de troca, tá? Então, um profissional de compras robusto, para mim, ele tem visão de negócio. Então, ele tem uma visão da cadeia, ele sabe como é que as coisas acontecem. Mas ninguém vai ter mais conhecimento especialista, específico, do que o dono daquele assunto. Então, assim, a gente precisa estar disposto a aprender com a área de negócio para levar esse conhecimento para as nossas negociações depois. E conforme a gente vai fazendo isso, com o tempo, é óbvio que a gente vai antecipar perguntas, a gente vai ter, claro, um pensamento mais crítico. E, a partir das perguntas inteligentes, todo mundo cresce, né? Eu falo que a gente não precisa ter resposta, mas quem sabe fazer pergunta está um passo à frente de quem acha que tem todas as respostas, né? E o chat GPT e os seus prompts inteligentes vieram para provar isso. Vieram que o segredo está em como a gente pede a informação Sem e dúvida, não em como a gente responde aquela pergunta. sem dúvida nenhuma. E aí você falou dos especialistas, a gente nunca vai saber mais. E a reforma tributária, Dani? Ave Maria. A reforma tributária, eu digo, né? Eu passei por 2 empresas com perfis completamente diferentes. Então, uma empresa multinacional, centenária, com processos super bem elaborados e robustos, e uma outra empresa de tecnologia, nova economia, com uma outra pegada, né? Cultural mesmo.
E quando eu ouvi falar reforma tributária, muitos eventos, muitas pessoas, eu falei, gente, eu preciso sentar na sala de aula e estudar, porque assim, estou perdida. E aí eu entrei na sala de aula, né? Tive a oportunidade de entrar na sala de aula e eu brinco que eu era a pessoa mais burra da sala de aula e foi ótimo. Para você o quê? Escutar o que as pessoas estão falando, discutindo. É claro que a gente não parte do zero, né? Porque a gente tem aí, né, quase 20 anos agora de experiência profissional, mas era aquele papel de que, assim, eu sempre soube onde buscar a informação. As Uhum. pessoas tinham a informação na caixinha do lado. E agora a gente está no momento de que essa caixinha do lado não é mais do lado, ela precisa estar dentro da área de compras. Né? Então, o meu grande aprendizado, e eu falei isso para todas as pessoas que eu tive a oportunidade, reforma tributária é uma realidade. Não é o que, em geral, o profissional de compras estava fazendo. E eu falo isso assim, trabalhei na área de matéria-prima, que era um conhecimento super mais elaborado, digamos assim, sobre impostos do que a área de serviços dentro de indiretos e acabou essa barreira. Né? Então, assim, ambos os profissionais, tanto de diretos quanto indiretos, vão precisar desse conhecimento de tributos, vamos chamar assim, e eu nunca tinha parado para pensar uma coisa que foi falada na reforma, no treinamento de reforma tributária, assim, muitas vezes, que era a economia gerada. A gente sempre falou em total cost, sempre, quer dizer, as empresas por onde eu passei, a gente sempre falou em TCO e total cost. A gente sempre olhou o landed, a gente sempre colocou tudo dentro da conta. Mas a gente nunca parou para pensar em o meu fornecedor está gerando quanto para mim? Nunca. Nunca. Então, assim, é uma nova maneira de pensar. E nessa jornada onde as pessoas estão ficando com um pouco mais de preguiça de pensar, eu diria que a reforma tributária ela tem dois caminhos. Ou as pessoas vão parar de ter preguiça de pensar, ou os sistemas terão que estar muito robustos para pensarem pela gente. Então, assim, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem de alavancar todos os nossos sistemas para eles pensarem o que a gente está com preguiça de pensar e ter o resultado que a gente precisa ter, ou a gente vai estar com riscos em todos os passos que a gente der dentro da nossa cadeia produtiva. Então, assim, essa é a minha interpretação da reforma tributária. Quem não sabe do que eu estou dizendo, senta a sala de aula, leitura, estudos, e não é um estudo que acaba, porque são 7 anos de reforma tributária, né? Então, assim, o quanto antes começa, mais fácil de você agregar conhecimento e desenvolver novas habilidades aí para levar para o seu dia a dia. Não é só a área de compras, são todas as áreas do negócio que estão sendo impactadas. Então, eu falo em nome da área de compras, mas a área de vendas precisa fazer diferente, as áreas de negócio precisam fazer diferente. Né? Então, essa dica é para o sócio empreendedor, é para quem é dono do negócio, é para quem é o tomador de decisão, está na liderança de muitas empresas. E para todos nós que somos profissionais de compras, sem dúvida nenhuma, né? Quem não for seja para o banco da escola, seja atrás da sua tela com um bom vídeo, enfim, com vários conteúdos que estão aí disponíveis, vai ficar para trás, eu não tenho a menor dúvida. Mas vamos voltar um pouquinho mais dentro de compras, não que essa parte da reforma não esteja, mas me conta aí algum caso em que você viu compras ser protagonista de uma mudança, de uma agregação de valor, de uma transformação. Me conta aí, tem algum que você pode citar? Talvez alguns você não possa. Não, tem alguns casos assim bem relevantes e eu considero que são os grandes casos até da minha carreira ali enquanto compradora, né, digamos assim. Mas o primeiro deles é assim, sempre foi assim, não dá para fazer diferente. Né? Eu acho que essa é a máxima que todo mundo já teve a oportunidade de ouvir, dentro da área de compras e fora da área de compras também. E aí, isso foi dito dentro de um contrato que tinha de locação de um escritório, né, o escritório central da sede da empresa, e não dá para sair daqui, impossível. Até que deu, né? E a gente começou todo um processo buscando várias questões de bem-estar do colaborador, né? Então a gente considerou mobilidade, segurança, a gente considerou várias questões
mas ninguém nunca achou que aquela negociação pudesse dar saving, pudesse dar um PNL no final das contas. Então, quando a gente entrega toda a modernidade que foi solicitada pelo presidente, era um projeto confidencial do board da empresa, então eu tinha agenda direto com a diretoria. Então, quando a gente traz, além de tudo que foi pedido, PNL, foi um golaço para mostrar que sim, a gente, quando é envolvido numa decisão estratégica, a gente vai buscar tudo que vocês querem e o além. Né? E nesse caso, o além foi o PNL, porque todo mundo achou que ia ser pressão. Então, quando a gente entrega ali um saving no final das contas, foi assim, uau. Né? Então, é um projeto marco, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Foi 2000, sei lá, foi antes da pandemia, para você ver, né? 2018. A pandemia já está aí, ó, 2025, 5 anos que a pandemia foi embora. Então, foi um projeto que durou 1 ano e meio, e super, assim, estratégico, confidencial e relevante para mostrar o papel da área de compras dentro dessa jornada, quando a gente bota a área de compras no papel também ali de tomador de decisão, de um elemento relevante dentro de um grupo de tomadores de decisão. Então, foi bem legal esse projeto, super me orgulho dele, e mostra essa diferença de, gente, dá para a gente se envolver aqui desde o início, e a gente vai acompanhando, vendo, fazendo as perguntas inteligentes e gerando resultado além do esperado, né? Então, isso foi muito legal. Você citou agora há pouco, né, a inteligência artificial, aí passamos pelos agentes muito rapidamente. Tem um papel muito forte em automação, sistemas, nesse processo de reposicionar compras. Como é que você vê isso? Isso é bem legal, né? Quando eu entrei no iFood, eu falo, um banho de loja, né? De o que é ser digital, o que é ter um mindset digital e o que é você pensar digitalmente. Por quê? Porque muitas empresas ainda estão no processo de digitalizar. O que é isso? Eu pego o processo como ele é, cheio das suas deficiências e oportunidades de ajuste, e coloco assim dentro de um sistema. E o sistema faz o quê? Comete os mesmos erros que eu tinha antes no analógico, digamos assim. Então, para mim, esse era um primeiro problema que a gente tinha lá atrás, muito antes da gente começar a falar em inteligência artificial, que há 1 ano e meio explodiu, né, digamos assim, com a democratização do acesso às inteligências artificiais. Então, esse era um primeiro problema, né, de digitalizar e não nascer digitalmente. E recentemente eu escutei que agora a ideia é que a gente pense AI first. Então, quando eu tinha que pensar um processo digitalmente e não mais digitalizar um processo já existente, agora eu tenho que fazer o quê? AI first. Então, o que é isso? Primeiro eu vejo quais agentes que eu tenho ou eu posso desenvolver para depois eu agregar isso dentro da minha solução. E não, de novo, pegar o meu processo do jeito que ele é e começar a desenvolver as soluções e ir plugando ali dentro daquela espinha dorsal, né? Então, eu fiquei muito assim, caramba, já não é mais nem digital mindset, agora é AI first. Então, esse é o meu desafio, minha sugestão para todo mundo. Gente, AI também já é uma realidade, assim como a reforma tributária, né? Só que começa agora. Quem ainda não começou, senta, começa a mexer devagarinho, vai entendendo como é que a gente experimenta isso. Todo mundo diz que é mais fácil começar na vida pessoal e levar para profissional depois. Eu não gosto desse modelo, eu prefiro do profissional para o pessoal, porque a gente, por incrível que pareça, tem mais disciplina no profissional do que no pessoal, então é mais fácil da gente ali, a partir da repetição e da constância, criar o que a gente chama de hábito, que vai dar, de fato, a mudança de comportamento. Então, comecem a usar devagarinho, tem muitos cursos, vários gratuitos, webinar, tudo, mergulhem nesse universo para começar a ouvir essa nova linguagem e desenvolver essas novas skills, porque sim, eles vão fazer parte do nosso dia a dia. Em como eu brinco, né? Tem gente que até hoje ainda está no Excel básico. Então, assim, é a oportunidade da gente também alavancar esse Excel básico para quem não chegou nas macros, nas pivôs, não chegou na Power BI, pula, vai para a IA. A IA vai te ajudar
a repor todas essas caixinhas que foram passando e a gente foi acumulando, mas precisa dar o primeiro passo, gente, porque quem não dá o primeiro passo, de fato, não vai estar pronto para acompanhar essa jornada e não, nenhum profissional vai ser eliminado, né? Não acredito nesse a IA vai chegar, vai Mas acabar o comprador. transformado, com certeza. Vai transformar. Com certeza vai transformar e vem para nos suportar. E é por isso que eu preciso aprender como é que ela é uma ferramenta que eu posso utilizar. Então, a IA, para mim, ela é uma ferramenta, né? Que eu preciso dizer como eu vou usá-la. E, para isso, eu preciso entender, todo o meu processo, e dois, qual é o potencial dessa IA para eu tirar dela o que eu preciso? Né? Então, a gente precisa se desenvolver, gente. Como eu disse, lifelong learning é, para mim, assim, a capacidade de aprender o resto da nossa vida é um diferencial que a gente está precisando muito usar nesse momento da nossa vida e do mundo como ele está, sei lá, girando, né? Você, você citou aí as ferramentas, etc. Essas são hardcore, vamos dizer assim, são hard skills, etc. Que a gente precisa treinar, etc. Mas tem um lado soft. Quem é o profissional ou quais são as características de soft skills que esses profissionais de compras vão precisar? E mais que isso, Dani, onde você acha que o profissional de compras falta soft skill? E aí eu vou ligar também com aquela questão que você falou lá na frente, no começo, de compras e vendas, como é que a gente vende a área de compras, como é que a gente demonstra o valor. O que que é o soft skill que está em alta para compras e que você vê muita gente ainda precisando agir em cima disso, ainda deficitário para o profissional de compras médio hoje no Brasil? Olha, essa pergunta, ela é de 1 milhão, assim, mais ou menos, né? Então, uma das coisas que eu falo é que a gente precisa se empoderar da nossa própria história, tá? E é por que eu preciso acolher a minha própria história. Porque é a partir da minha história que eu gero conexão genuína com os outros. E a partir dessa construção do relacionamento, eu consigo me relacionar tanto com quem está na área de compras, quanto com quem está na área de vendas, quanto com o fornecedor, quanto com o cliente interno. E nós, durante muito tempo, ficamos naquela da superficialidade do conhecimento técnico. Então, eu acho que temos um desafio de olhar a parte de dentro, que aquela casca toda estava protegendo, e ser mais humanos. Tá? Eu acho que a nossa capacidade de se relacionar com o outro vai ser o grande diferencial para a gente gerar conexões, resultados, conhecimento, tudo. Tá? Então, essa capacidade de conexão genuína no relacionamento humano, eu acho que é algo que a gente negligenciou durante muitos anos e que agora ela vem ocupando um espaço cada vez maior nessa jornada que a gente está construindo, tá? E em termos de soft skills, eu digo que tem uma que ela engloba não sei nem quantas, mas é muito importante, principalmente para a nossa área de atuação, que é a tal da inteligência emocional. Né? Porque para eu ter inteligência emocional na mesa de negociação, com o meu cliente interno, com o meu time, né? com os meus liderados, com os meus líderes. Então, assim, inteligência emocional, ela é a base para mim de muitas questões que surgem no nosso dia a dia. E dentro dela, eu preciso ter o quê? Uma comunicação assertiva, eu preciso ter uma escutativa, eu preciso ter o quê? Uma visão de negócio, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter empatia para lidar com o outro e, obviamente, numa negociação, seja na área de compras ou de vendas, o que a gente faz todo dia? A gente negocia, né? E negociar sabendo ouvir o seu interlocutor vai ser um diferencial incrível para a gente conseguir tirar o melhor daquela relação, né? Porque quando a gente fala win-win, parece que é meio clichê, parece que a gente está meio, ganha-ganha, né? Parece que assim, perdeu o valor. Então, assim, escuta o outro. O que é relevante para o seu interlocutor? Quando a gente está fazendo um pitch, o que eu estou tentando vender ali naquele momento? Porque a gente faz pitch diariamente. Quando eu me apresento, eu estou fazendo um pitch. Quando eu te conheço, eu estou fazendo um pitch.
quando eu quero um emprego, quando eu estou buscando uma posição na minha carreira, eu faço um pitch para mostrar quem sou eu. Então, a gente precisa quebrar alguns paradigmas de que quem faz pitch quer vender um produto. Na verdade, nós somos todos produtos e precisamos nos portar como sendo produtos. Temos a nossa própria marca, temos as nossas qualidades, nossas oportunidades de desenvolvimento, e isso não precisa estar escondido. Isso pode estar às claras aí à mesa para a gente trabalhar com o que nós somos e com o que nós não somos. Eu acho que essa, não sei, talvez seja o meu sonho, né? Seja o meu mundo cor-de-rosa, as pessoas serem mais elas mesmas, sabe? Dentro dessa jornada de conexão, sendo mais sua própria essência, sua própria a vida como ela é. Acho que essa é a minha expectativa de que a gente possa ser mais nós mesmos e menos personagens que durante muito tempo no mundo corporativo foram necessários, né? Eu, eu vou concordar com você em mais uma coisa, né, Dani? Você citou muito essa questão de você relacionar, ter essa clareza, essa transparência, escuta ativa, o respeito. Isso não é para ser compras, ou para ser vendas, ou para ser marketing ou financeiro. Isso é para a vida, né? Tá certo? A gente não pode se comportar de maneira diferente na vida se a gente quer ter uma sociedade, um país, uma casa feliz, né? Isso tudo começa dentro de casa. Você ouvir o outro, você ter a empatia, você se colocar na posição do outro, vale desde a sua casa, das suas relações mais básicas, né? Naquela pirâmide de Maslow bonita, vale desde ali até o profissional, né? Então, é ouvir, é entender, é respeitar fundamentalmente, né? Eu lia esses dias uma coisa que dizia o seguinte, que na verdade quando você tenta convencer alguém, você está sendo egoísta, porque você está dizendo que ele tem que pensar como você. E o legal na vida é que as pessoas não pensam como a gente. E é aí que a gente aprende, especialmente se a gente parar para ouvir e respeitar, né? Então, acho fundamental, concordo 100%, é por aí que a gente vai, sem dúvida. E aí, vamos um pouquinho mais para a liderança, né? Como é que os líderes devem fazer para incutir essa cultura nos seus departamentos, seja nos seus liderados, seja nos seus pares, né? Como é que a gente faz para trazer essa cultura de valorizar compras, para ser parte essencial do resultado, parte essencial da estratégia, e não, pegando a primeira questão, não mais visto como uma área de suporte. Eu acho que os líderes primeiro precisam aceitar que não somos nem super-homens e nem mulheres maravilhas. Quando os líderes entenderem isso, eu acho que já é meio caminho andado, né? Então, a gente vai influenciar o ambiente onde nós estamos na construção do relacionamento a partir do momento que a gente mostra que somos seres também vulneráveis. E a vulnerabilidade, para mim, ela é uma das maneiras de gerar maior conexão com os nossos times e com os nossos pares. E por que não com os nossos líderes, né? Que são seres humanos como nós. Então, a partir do momento que a gente tem essa percepção de que somos seres, que estamos cada um de nós nas nossas jornadas de autoconhecimento e desenvolvimento, a gente está fomentando uma cultura muito mais positiva, né? E a cultura positiva é o ambiente propício para quê? Para gerar criatividade e inovação. Então, o ambiente psicologicamente seguro é o que vai trazer resultados estratégicos para a organização, seja na área de compras ou em qualquer área de negócio, né? Então, eu acho que esse é o segredo para a gente conseguir se conectar genuinamente, para a gente conseguir influenciar a jornada do outro, para a gente fazer nossas alianças estratégicas, porque sim, a gente vive a partir das nossas alianças estratégicas para ter mais resultados ou para ter nossos aliados seres humanos, né? Não importa, mas sempre através do outro. Então, a maneira como a gente se conecta com o outro é o ambiente que vai ser mais propício para gerar os resultados que a gente precisa, e a gente está falando desde o início aqui dessa gravação do podcast. Então, para gerar um ROI, para você gerar saving, para você ter suas visões de negócio, você entrar no briefing, não entrar no tomo pedido,
tudo isso é através desse ambiente que a gente consegue, enquanto líder, influenciar na construção, na Muito minha bom. opinião. Dani, nossa, esse papo está muito gostoso, a conversa foi muito fluida, muito legal. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, uma mensagem que você quer deixar assim especial? Falou, puxa, Marcelo, você não falou disso ou daquilo. Deixa a tua mensagem aí, primeiro já te agradecendo, né, e te deixando esta palavra final. Obrigado e fica à vontade para ter o teu pitch final. Obrigada, Marcela, obrigada, GoEpic, pela oportunidade. E aí a minha mensagem final vai para todas as pessoas que estão atuando hoje na área de compras. Muitos de vocês não escolheram a área de compras, né? Caíram de paraquedas na área de compras e está tudo bem, né? Se você caiu de paraquedas, eu também caí, faz mais de 10 anos que eu estou nela. Mas o que eu quero dizer para vocês é: aprendam, escutem os outros, acreditem na jornada que vocês estão construindo, nos resultados que vocês estão gerando. A jornada, ela nunca vai ser fácil, mas ela pode ser mais leve. Como? Se você escutou esse podcast desde o início, você está entendendo que para a jornada ser mais leve, tem algumas dicas que foram compartilhadas aqui. Então, usem essas dicas no dia a dia de vocês, seja na posição de comprador, analista, especialista ou na liderança. Cuidem de vocês, cuidem do negócio desde sempre, não precisa esperar pela manhã, tá bom? Contem comigo na jornada de vocês. Obrigado, Dani. Valeu. Tchau, gente. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo e deixar um convite aqui para você. Gostou da nossa conversa? Sim, né? Então acesse já www.goepic.com.br e descubra como estamos simplificando e modernizando o dia a dia do setor de compras. Muito obrigado.